E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar daquelas lendas urbanas sinistras que rolam por aqui no Brasil? Aquelas histórias de arrepiar que parecem ter saído dos confins da nossa mente e que, não importa o quanto a gente tente, nunca somem de vez? Aquelas que a gente ouve desde criança, seja na escola, no ônibus ou em volta da fogueira. Algumas são tão arrepiantes, tão cheias de detalhes macabros, que fica difícil acreditar que alguém tenha coragem de contá-las. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do folclore brasileiro e explorar as lendas urbanas que assombram nosso país. Então, preparem o café, apaguem as luzes, aumentem o volume e se preparem para sentir aquele frio na espinha. Bora começar com uma lenda que ecoa pelos corredores de quase todas as escolas do Brasil: a Loira do Banheiro. Uma figura trágica, uma jovem que teve sua vida interrompida precocemente, deixando-a presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando pelos banheiros das escolas. Dizem que ela se apresenta como uma aparição fantasmagórica, com longos cabelos loiros, sempre molhados, pingando, e um vestido branco esvoaçante. Seus olhos refletem uma tristeza profunda, um pedido silencioso de ajuda que jamais será atendido. E o mais assustador é que existem rituais para invocá-la. Geralmente envolvem bater 3 vezes na porta do banheiro, chamar o nome dela: Loira do Banheiro, apareça! E então prender a respiração e esperar. Muita gente jura de pé junto que já viu a Loira do Banheiro, com seus cabelos pingando, seu rosto pálido e seus olhos penetrantes. E você, teria coragem de invocar a Loira do Banheiro? Se preparem, porque agora vamos falar de uma lenda que assombra os sonhos das crianças: o Homem do Saco. Essa figura sinistra é o terror que assusta gerações de crianças brasileiras, o famoso bicho-papão. Ele é a personificação do perigo que se esconde nas sombras. Imaginem, um homem misterioso, alto, magro, usando um chapéu e carregando um saco enorme e sujo nas costas. Ninguém sabe ao certo o que tem dentro daquele saco. O Homem do Saco está sempre à procura de crianças desobedientes. A lenda varia de região para região, mas ele é aterrorizante. Pais e avós usam a lenda para manter as crianças na linha. E você, o que faria se desse de cara com o Homem do Saco? Se preparem, porque agora vamos mergulhar de cabeça em uma lenda que mistura o sobrenatural com um castigo eterno. A lenda do corpo seco. Imaginem um homem tão cruel, tão perverso em vida, que nem a própria morte o quis. Um ser humano tão desprezível que a terra se recusou a recebê-lo, e o céu fechou suas portas para sua alma. Esse é o destino terrível do corpo seco, condenado a vagar pela terra por toda a eternidade, um cadáver ressecado, uma casca vazia de um homem que já foi. Dizem que ele vaga por lugares ermos, florestas densas, estradas desertas, sempre à espreita, esperando para saciar sua sede de vingança contra os vivos. A lenda do corpo seco é um conto de advertência sobre a maldade humana e as consequências de nossos atos. E você, se cruzasse com essa figura aterrorizante em uma noite escura, o que faria? Capítulo 4. A Mula Sem Cabeça. Quem nunca ouviu falar da Mula Sem Cabeça? Essa lenda é um conto de amor proibido e traição. Imaginem uma noite escura, o céu coberto por nuvens densas. De repente, um estrondo, o som de cascos batendo no chão com fúria. E então,
Vocês a veem, uma mula negra como a noite, seus olhos faiscando como brasas. Mas algo está errado. A mula não tem cabeça. No lugar da cabeça, apenas um pescoço expelindo fogo e fumaça. Dizem que a mula sem cabeça é a encarnação de uma mulher amaldiçoada. A maldição a transforma em uma besta aterrorizante nas noites de quinta para sexta-feira. E você teria coragem de encarar a fúria da mula sem cabeça? Capítulo 5. A lenda do chupa-cabra. Preparem-se, porque agora vamos falar de uma lenda que se espalhou pelo mundo, causando medo e especulação por onde passou. Uma criatura misteriosa que desafia a lógica e a razão. O lendário chupa-cabra. Na década de 90, uma onda de pânico tomou conta do Brasil. Relatos de ataques a animais em áreas rurais se espalhavam como rastilho de pólvora. Ovelhas, cabras, galinhas, todos encontrados mortos, com marcas estranhas no corpo e, o mais assustador, completamente drenados de sangue. As testemunhas descreviam a criatura como algo nunca visto antes. Um ser bizarro, com aparência animalesca, olhos vermelhos e brilhantes, e espinhos afiados que percorriam suas costas. O pânico se espalhou. Ninguém sabia ao certo o que era o chupa-cabra. Uma criatura extraterrestre? Um experimento genético que deu errado? Um demônio escapado do inferno? E você, acredita na lenda do chupa-cabra? Capítulo 6. A Cuca. A Cuca. À primeira vista, pode parecer apenas uma figura folclórica inofensiva, um personagem de histórias infantis. Mas cuidado, porque por trás da cantiga de ninar se esconde uma criatura aterrorizante, um bicho-papão que assombra o imaginário das crianças brasileiras há séculos. Imaginem uma velha horrível, com cara de jacaré, garras afiadas e um apetite insaciável por crianças malcriadas. Dizem que ela vive em cavernas escuras e úmidas, ou em casas abandonadas no meio da mata, sempre à espreita, esperando o momento certo para agir. E você, já teve medo da Cuca? Capítulo 7. O lobisomem. Preparem-se para uivar, porque agora vamos falar de uma criatura lendária que assola a humanidade há séculos. O lobisomem, um ser amaldiçoado, dividido entre a fera e o homem, condenado a uma existência de dor e violência sob a luz da lua cheia. Imaginem uma noite fria, a lua cheia banhando a floresta com sua luz prateada. De repente, um uivo arrepiante corta o silêncio da noite, ecoando entre as árvores. E então, vocês o veem, uma criatura enorme, coberta de pelos negros, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Dizem que o lobisomem é um homem amaldiçoado, que se transforma em uma besta sanguinária nas noites de lua cheia. O lobisomem é um símbolo da dualidade da natureza humana, da luta constante entre o bem e o mal que existe dentro de cada um de nós. E você acredita na lenda do lobisomem? Capítulo 8. O Saci Pererê. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Saci Pererê, uma figura folclórica que divide opiniões travesso ou aterrorizante. Imaginem um garoto negro, com um sorriso maroto no rosto, usando um gorro vermelho na cabeça e... Opa, ele só tem uma perna! Isso mesmo, o Saci Pererê é um ser mágico, um espírito da floresta que adora pregar peças nos viajantes distraídos. Ele é conhecido por sua risada estridente, que ecoa pela mata, anunciando suas travessuras. E você, já teve alguma experiência com o Saci Pererê? Fim.
Ou apenas o começo? E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre as lendas urbanas que assombram o Brasil? De norte a sul, o país é um caldeirão de histórias sinistras, criaturas bizarras e mistérios que desafiam a lógica. Algumas lendas nos fazem questionar o que é real e o que é fruto da nossa imaginação. Mas e você? Já teve alguma experiência sobrenatural? Conhece alguma lenda da sua região que não contei no vídeo? Compartilhe nos comentários. Adoro uma boa história de arrepiar os pelos. E não se esqueça, o mundo é um lugar cheio de mistérios, e o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima!